Graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida. Se você está nesse lugar, eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer falar ardentemente ao seu coração. Por isso, abra o seu entendimento e vamos juntos a mais uma palavra poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Que alegria, que bom estarmos aqui juntos para compartilhar da palavra, ouvir de Deus. E eu quero que hoje você possa entender isso. Uma coisa muito importante que a gente fala aqui hoje, que eu quero trazer para vocês. Eu quero já trazer aqui um versículo bíblico que traz aqui em Jó, no capítulo 42, o versículo 10, e diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó. Presta atenção. E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Quando este orava pelos seus amigos. O que ele fez? Mudou a sorte de Jó. O que Jó estava vivendo? Mas vocês conhecem, talvez, a história de Jó. Problemas terríveis que aconteciam sucessivamente, coisas terríveis que vinham acontecendo, várias coisinhas, era muita coisa séria, difícil de suportar. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Quem eu? O Senhor. Então vamos lá. Aqui sabe o que acontece? Jó, ele caiu em uma situação terrível. Foi perdendo tudo que tinha. Ele era o homem mais rico da sua região. Tinha uma família muito bem estruturada, filhos bonitos. Então ele era rico, era perfeito. Uma pessoa perfeita, né? Você vê o cara lá, bonitão, né? Às vezes a gente, homem, né, fica olhando o cara bonitão, todo, né, o cabelão daqueles bem arrumadão, cara alto, bacana, né? E a gente vê o cara toca um violão, o cara canta, o cara, oh meu Deus, esse cara é demais. E a gente ainda fala assim, só falta ele ser bom de bola. Aí quando você ainda vê que o cara joga bem bola, você fala, nossa, é possível. Como é que o cara desse é tudo isso? E o Jó era mais ou menos assim. Era talvez bonito, rico, cantava bem, tocava bem, jogava bola bem. Então era o cara, né, perfeito. Tinha nada que ele pudesse falar assim, todo mundo olhar para ele e ter a maior inveja. A maior inveja do Jó. E Jó era esse, um cara que era respeitado, tinha uma palavra inteligente quando ele abria a boca. Então era perfeito, podia ser perfeito, cara perfeito, né? Bonito e bom de bola. Então não tem nada melhor, né? Tipo só, era o Jó. O cara, e o diabo, né, lá, Satanás, e a história é essa, que ele chega diante de Deus, né, o trem estranho, o diabo visitando o céu, mas tudo bem, vamos lá na história. E Deus pergunta, você viu lá o meu servo Jó, né, o bonitão e bom de bola? E aí? Mas também, né, bonitão, bom de bola, canta, tem dinheiro, tem tudo, isso que desse jeito todo mundo é santo. É bacana, não tem nada. Deixa eu mexer na vida dele pra ver. Deixa eu tirar o dinheiro, deixa eu tirar a beleza, deixa eu tirar a saúde, deixa eu tirar a família, deixa eu tirar tudo isso. E você vê se ele não vai amaldiçoar o Senhor e não vai abandonar os seus caminhos. Deus falou assim, uai. Eu acho que Deus era mineiro, né, uai. Então vai lá, faz o que você está falando e vamos ver. Eu tenho certeza que não. Ele vai continuar sendo o Jó, cara. Nota 1000. Ou então tá, mas Deus ainda deixou uma ressalva. Não pode tirar a vida dele, mas ele tirou a vida dos filhos. Olha só, você perder filho, isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa hoje. A gente suporta muita coisa, mas suportar a perda de um filho que tá no auge, tá assim, coisa é difícil. Isso é muito difícil. Eu não sei se eu aguentaria isso. E Jó teve que passar por isso. Perdeu a sua fortuna, perdeu sua família, perdeu
tudo e tinha 3 amigos pentelhos. Chato. Que ficava apontando para Jó que ele era pecador, que ele era horrível, que ele... Talvez aqueles caras que quando vai diante do amigo e vão falar assim, né? Você pensava que você era o bom, agora tá vendo aí onde você tá, né? Então aqui o que a gente tem vontade de que esses caras que morressem e não fosse, a gente inclusive olhar como é que esses caras estão aqui, então eu acredito que o coração de Jó não estava bom. E claro, não estava. E agora tinha 3 amigos que trazia conversa na cabeça de Jó, acusação, falando para ele de erros, de pecado, de um monte de coisa, tentando justificar e falando para Jó. Coisas difíceis. Então, mas olha a seria. Aqueles que são chamados de amigo, mas eu no meu tempo, eu chamava isso de amigo da onça, né? Tinha aí uma revista antiga do Brasil que chamava Manchete. Ela tinha uma historinha sempre de um amigo, mas ele era chamado amigo da onça, porque ele só apontava pro amigo dele. O amigo dele era só problema que ele trazia pro amigo. E esses amigos da onça aqui, ele estava pentelhando, perturbando Jó. Mas Jó, em vez de amaldiçoá-los, o que Jó faz? Vai orar e abençoar a vida desses chato, essa gente horrível que estava ali petelhando. Então o que eu quero trazer para você diante dessa história toda e tentar trazer para o seu entendimento é que vamos pensar a bênção e na maldição, para que você entenda intercessão, para que você entenda a oração. Se você joga gasolina no fogo, o fogo só vai aumentar. Mas se você joga água no fogo, ele só vai apagar. Então se você joga maldição na maldição, você só vai aumentar a maldição. Se você joga bênção na maldição, você vai diminuir a maldição. Então o princípio é este. Se você ora, não estou falando só orar pelos seus inimigos, orar por pessoas que te perseguem, gente que causa problema para você, porque essas pessoas a gente já tem dificuldade de orar normalmente. Mas para os amigos, orar pelo filho, orar pelo neto, ou orar pela esposa, pelo marido, mas você orar por aqueles que traz problema para você, né? Mas às vezes é ali que tem o foco do problema na tua vida. Aqueles amigos eram os amigos que inclusive estavam trazendo palavra de peso para Jó, ferindo a sua alma, ferindo os seus sentimentos, dando a ele um peso terrível, e ele não conseguia sair do buraco onde ele estava. Mas quando ele começou a orar pelos amigos, quando ele começou a abençoar os amigos, quando ele começou a interceder por eles, aí a palavra de Deus disse: enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que ele possuía. Ele começou a realmente, de coração, abençoar os amigos, querer que os amigos prosperassem, que os amigos fossem legais, que eles tivessem uma boa vida, tivessem uma boa família, que eles tivessem. Então, ele começou a desejar para os amigos algo independente do que ele desejava para ele, mas ele começou a pedir para Deus que abençoasse os seus amigos. E assim, Deus foi mudando a sorte de Jó. Às vezes a gente precisa de perceber o que está nos afligindo e interceder por aquilo, mas orar pelas pessoas, orar pelos amigos, orar pelos inimigos, orar pelos familiares, orar pelo Brasil. A intercessão, a sua oração tem muito poder. Poder, inclusive, para alcançar você mesmo. Você ficar resmungando do Brasil, ficar resmungando do prefeito, ficar resmungando do governador, ou resmungando do patrão, não é o caminho da prosperidade. Mas quando você ora pelo seu trabalho, em vez de reclamar pelo trabalho, em vez de reclamar do patrão, você orar pelo patrão, você orar pelo Brasil, em vez de reclamar do Brasil. Não estou falando que você é eleitor do prefeito, eleitor do governador ou do presidente.
Mas se essas pessoas não fizerem um bom governo, se elas trabalharem de forma errada e corrupta, todos vão sofrer. Então, mas quando a gente ora abençoando essas pessoas, não é por eles, é por nós, é por mim. Então, às vezes, você entender isso, pode ser que é mais fácil você gritar maldição, maldição, maldição. Mas é importante que você grite bênção, bênção, bênção. E aí ela te alcança. Ela vem e te faz morada na sua casa, no seu coração, na sua vida, vai mudar os seus olhares, vai mudar a sua perspectiva. A intercessão amplia a tua visão. Então eu quero deixar isso aqui hoje para você, pensando em não amaldiçoar, mas em abençoar. Orar por todas as pessoas que estão à tua volta. Orar pelo Brasil. Orar pelo nossa cidade. Orar pelas autoridades. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, quero colocar, Deus, a vida desses teus filhos em sabedoria diante do Senhor. Que os sentimentos, ó Deus, não possam traí-los e nem possam ocupar os seus corações, mas que eles possam, ó Deus, viver princípios, e os princípios na bênção que chama a bênção. E que o Senhor, ó Deus, faça desses intercessores, a gente sabe, orando e profetizando sobre a nação, sobre a cidade, sobre a casa, o trabalho. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E depois dessa palavra tão poderosa, eu tenho um convite muito especial a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia. E se você é de Ituiutaba, nós temos uma igreja aí também na sua cidade. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós estamos reunidos no Hotel Líder. E será uma alegria estar junto com você. E claro, se você quer ser um apoiador do nosso programa, basta encaminhar a sua oferta nesse Pix que está aparecendo aqui na nossa tela. Deus te abençoe e nós temos um encontro marcado no nosso próximo programa. Até lá!